Oi, gente, boa noite. Meu nome é Samela, moro em Rio das Ostras, no interior do estado do Rio de Janeiro, e hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha experiência com a compra do meu primeiro AP. Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a história, né, como tudo aconteceu, como eu fiquei sabendo dessa oportunidade. Eu não vou falar muito sobre a burocracia, vou trazer em um próximo vídeo mais detalhado, porque eu sei que isso interessa a bastante gente. Mas eu quero contar um pouquinho pra vocês da nossa história, as dificuldades que a gente teve, processo em si, né, o tempo que levou. E claro que se tiverem dúvidas também a gente vai trazer mais detalhes mais pra frente, tá? Então vamos lá. Eu e meu namorado, a gente estava morando há uns 2 anos de aluguel, né, numa cidade vizinha. E a gente estava tendo muito problema com a casa, né? Quando chovia, molhava muito dentro de casa, estragava móvel, molhava o quarto, molhava a sala, molhava a casa toda. A casa ficava num lugar que o acesso era ruim, até para receber as pessoas. Não tinha onde guardar carro, não tinha onde guardar moto, não tinha onde, né, guardar nada, porque ficava dentro do quintal dos proprietários da casa. Não era muito agradável, né? Ninguém gosta de viver num ambiente que você não consegue limpar a sua casa, arrumar direitinho, do jeito que você gosta, não se sente confortável, né? Então a gente começou aí nessa luta por procurar casa para alugar. Porque nem passava pela minha cabeça a essa altura da vida, né? Pelo menos não por agora, comprar um apartamento. É claro que eu queria muito, mas eu achava que era impossível. Eu achava que não tinha como por agora, que eu tinha que ter muito dinheiro, que eu tinha que guardar muito dinheiro. Seria um plano futuro, que eu só conseguiria isso lá na frente. Nessa busca por imóvel, eu só estava achando ou muito caro, ou lugar ruim, muito distante do meu trabalho, muito distante do trabalho dele. Eu já estava há mais de um ano procurando para alugar e nunca batia. Então não adiantava sair de onde a gente estava, né? Que não era bom, mas também era o que cabia no nosso bolso na época. Na época não, tá, gente? Isso foi até esse ano, a gente ainda estava morando lá. Que a gente se mudou para cá tem menos de 2 meses. E nessa busca desesperada por apartamento, por casa para alugar, uma amiga do trabalho um dia veio e me mostrou um vídeo, né, do apartamento e me falou assim: o que você acha desse apartamento? Eu falei: nossa, é lindo, tá alugando, aonde é e tudo mais. E ela foi e contou que ela estava financiando, que estava num processo para financiar e que aquele apartamento seria dela. Na hora a gente ficou muito feliz, né? Eu, a nossa outra colega, a gente abraçou ela, deu os parabéns, porque caramba, é uma realização. O apartamento era lindo, né? Então a gente torceu muito por ela. E aí foi que ela me falou sobre a oportunidade, né? Que além do dela, tinham outros apartamentos que estavam à venda, que tinha essa oportunidade, que tinha o pagamento facilitado. Talvez a gente poderia comprar, né? Mas que só tinha mais um imóvel, que era pra gente entrar em contato com o corretor. E eu nem pensei muito, eu só mandei mensagem pro meu namorado e falei com ele que eu já tinha marcado, na verdade, com o corretor. Não, minto. Eu falei pra ele da oportunidade, ele disse pra eu marcar. Eu marquei com o corretor no mesmo dia e saí do trabalho às 6. Às 6, se não me engano. E eu fui direto pra lá. Cheguei lá tarde da noite. Pra ele poder explicar pra gente como que funcionava o processo, né? Só que pra mim, até então, eu ia pra entender melhor, mas eu ainda achava que seria muito difícil e que a gente não conseguiria, pelo menos naquele momento, né? Ele explicou tudo pra gente, trouxe a gente no apartamento, mostrou, eu fiquei encantada. Minha outra amiga que também veio junto pra olhar, também ficou encantada. A gente voltou pra lá, reservou o imóvel e a gente saiu da imobiliária por volta das 10 horas da noite. Eu ainda tinha que voltar pra minha cidade, que era na cidade vizinha. Até então lá a gente fez uma simulação de valor, de acordo com a simulação que ele fez, juntando o fundo de garantia do meu namorado, né, que a gente fez no nome dele, e o dinheiro que a gente tinha guardado na conta, que não era muito, era o dinheiro de um terreno que a gente tinha comprado há um tempo atrás, mas como o ambiente era meio barra pesada lá e também era bem distante dos nossos trabalhos, né, a gente preferiu não construir e vendemos, ficamos recebendo uma parcelinha tipo aluguel. E foi esse dinheiro que estava guardado na conta, que não era muito, mas que de acordo com a simulação que ele tinha feito, seria o suficiente, né? Mas ele falou na hora que esse valor poderia mudar, que essa era uma simulação feita pelo site da Caixa e que de acordo com todas as avaliações que a Caixa faz, isso poderia mudar para menos, para mais.
que não era 100% confiável aquele valor. E como a gente gostou muito do apartamento, a gente queria muito aquela oportunidade, porque, poxa, nada melhor do que pagar o que é seu, né? A gente começou a guardar dinheiro, porque até então o apartamento estava pronto, estava ok, mas estava aguardando liberar a documentação. Estava em processo de documentação, de cartório, de escritura, enfim, o procedimento da construtora, né, com a prefeitura. E nesse tempo a gente começou a guardar tudo que a gente tinha, tudo, assim, o que não era para pagar conta, a gente guardava. Não saía para comer, não comprava roupa, tudo que sobrava a gente guardava numa conta e a gente fez isso por 7 meses. Né, que foi quando de fato a documentação ficou pronta e a gente foi chamado para assinar. Já fui para lá com muito medo, assim, né, receio, porque a gente achava de fato que talvez não fosse dar. A gente sabe que quando chega no momento lá, né, lá na caixa, que tudo pode mudar. E a gente juntou tudo que a gente pôde e foi na fé em Deus, né? E quando chegou lá, graças a Deus, o dinheiro que a gente tinha juntado foi exatamente o valor que a gente precisava para pagar lá na hora, né, de documentação, de entrada, e foi praticamente o dobro do que foi feito na simulação, mas a gente já esperava que poderia acontecer, né, e foi graças a esse empenho, esse esforço que a gente fez durante esses 7 meses, juntando tudo que a gente podia, que a gente conseguiu, de fato, o valor que a gente precisava lá no momento de assinar o documento. Durante esse processo, para mim também foi bem difícil, porque a gente não queria contar para ninguém. As únicas pessoas que sabiam era eu, ele e as minhas 2 colegas do trabalho, que trabalhavam na mesma sala comigo, né, que ficaram sabendo da oportunidade junto, que essa outra colega contou. Então nós éramos os únicos que sabíamos disso. E às vezes a minha família ia na minha casa, onde eu morava, e via o vazamento, via que era um lugar ruim e ficava, poxa, tem uma casa para alugar em tal lugar. E eu ficava assim, obrigada, eu vou ver. Mas não queria dizer de fato pra ninguém. Porque é chato, né? Às vezes quando não dá certo você ter que sair explicando pra todo mundo de novo que não deu, por que não deu. Então a gente queria deixar pra contar só no momento certo. E era difícil, porque eles iam lá em casa e queriam mostrar a casa pra alugar e queriam falar de oportunidades que eles viram, de uma casa melhor, de um lugar melhor, um aluguel melhor. Mas o que adiantaria a gente se mudar, né? Se estava em processo, a qualquer momento o apartamento podia ser liberado e a gente tinha fé que ia dar tudo certo e que a gente ia conseguir, né? Então a gente teve que se manter ali durante esses 7 meses, 8 meses do processo para poder sair. Então acho que a parte que foi mais difícil para mim foi essa, de esconder de todo mundo, principalmente vendo que eles estavam querendo ajudar e eu não podia dizer nada e ao mesmo tempo não podia fazer nada com a informação que eles traziam para mim, né? Então ficava parecendo que eu não estava ligando. E aí quando saiu, né, que de fato a gente assinou a documentação, com menos de 2 semanas o apartamento foi liberado, né? Nós fomos os primeiros até a se mudar, porque a gente ficou no pé da imobiliária, porque a gente não queria deixar vencer mais um aluguel lá onde a gente estava, para ter que pagar mais um mês e a gente queria se mudar, porque a gente já estava ansioso, 7 meses passando na porta para olhar, querendo se mudar logo. E aí, com uns 15 dias, a imobiliária liberou, assim, numa terça-feira, quando foi no sábado, a gente já se mudou. A gente até veio um dia antes pra cá, pra limpar, tava limpo. E eu quis vir pra limpar de novo, né? Mas pra ficar aqui mesmo, não sei. E a gente pegou e ficou lá no quarto com umas sacolas que a gente já tinha trago, deitado lá no chão, sabe? Olhando, nossa, foi maravilhoso, porque é um sonho para qualquer um, né, gente? O primeiro apartamento. Então, assim, foi muito satisfatório para mim, principalmente por eu não imaginar que eu fosse comprar um apartamento por agora, que eu fosse conseguir isso por agora. Né? Na minha cabeça eu estava procurando uma casa para alugar, era isso que eu ia conseguir. Mas Deus tem planos maiores na vida da gente, né? E me surpreendeu dessa forma, porque foi a realização de um sonho, um momento que eu nem esperava. Mas eu tô muito feliz com isso e eu vim aqui contar pra vocês que é possível sim, né? No próximo vídeo eu vou dizer um pouquinho mais sobre a burocracia, sobre questão de valor, né? Que eu sei que todo mundo tem curiosidade, eu também tinha curiosidade, mas gente, não é um bicho de 7 cabeças, é super possível. É fácil, não é difícil, assim, você tem que ter empenho, claro, você tem que se empenhar, tem que se dedicar, tem que querer de verdade abrir mão de algumas coisas, mas no final vale muito a pena, tá, gente?
Eu agradeço quem assistiu até aqui. Quem puder se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo, né? Eu agradeço muito. Eu quero trazer informações para vocês, informações importantes, compartilhar também um pouquinho sobre o meu dia a dia. Tenho certeza que vocês vão gostar. Muito obrigada, gente. Um beijo.